O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos nos sentar agora? Te convido você a se sentar por alguns instantes. Vamos meditar a palavra do Senhor, que para nós é fonte de cura e de libertação. Eu gosto muito de falar isso. A palavra de Deus, ela é fonte de cura e libertação. Eu creio que foi no ano de 2002 que o Padre Jonas escreveu isso na minha Bíblia. E ele falava isso. Bruno, a palavra de Deus é fonte de cura e de libertação. Porque ela renova em nós. Nós estamos no mês da Bíblia, no mês da palavra. Nós estamos vivendo a 24ª semana do tempo comum. E a palavra, ela realmente se renova em cada um de nós. Nós escutamos a primeira leitura falar da ressurreição. A ressurreição do Senhor é a garantia. E garantia é garantia. A ressurreição do Senhor é a garantia de que também nós vamos ressuscitar. Nos domingos, quando nós proclamamos o Evangelho, temos o momento da partilha da palavra, que nós chamamos esse momento de homilia. É um momento de diálogo da palavra do Senhor. Aqui o Padre Bruno não está dando aula. É um momento de dialogar a palavra de Deus. Eu estou transmitindo a palavra do Senhor. E aí chamamos isso de homilia. Após a homilia, nós temos a profissão de fé. E aí nós ficamos de pé e professamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido do poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e ressuscitado. Ele ressuscitou. Eu vi o sepulcro vazio. Várias vezes indo à Terra Santa, chegando no Santo Sepulcro, o sepulcro está vazio. Não tem o corpo de Cristo. Não tem os restos mortais, a cinza, os ossos que secaram. O túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Nós sabemos tudo o que aconteceu. Você lembra bem a história, fala bem isso. Quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena, logo no primeiro dia da semana, chegou lá e viu que o túmulo estava vazio e perguntaram: aonde colocaram o meu Senhor? E os guardas correram para dizer que o corpo não estava mais lá. E aí a palavra fala que inventaram a mentira para dizer que tiraram o corpo de Jesus e os seus discípulos esconderam. Nós sabemos, e o próprio ressuscitado apareceu depois da sua morte, antes da sua ascensão aos céus. Houve várias aparições. O próprio Cristo apareceu para os seus, para uma multidão. Ele está ressuscitado. Quando o Padre Bruno pega a cruz, quando nós olhamos para o crucificado, nós não adoramos um Deus morto. Nosso Deus está vivo. Porém, nós olhamos para a cruz e temos que olhar para entender que a cruz é força de Deus para nós. A cruz é sinal de bênção. A cruz é sinal de vitória. Com a morte, ele venceu a morte. Eu repito, a ressurreição do Senhor é a garantia de que nós vamos também ressuscitar. A nossa vida, meus irmãos, a nossa vida,
ultrapassa os limites da vida eterna. Uma das palavras que eu mais tenho buscado trabalhar em mim era essa certeza, é esta certeza. Os sofrimentos no momento presente não se comparam à glória eterna. Nós somos feitos para o céu, para a eternidade. Anota o que o Padre Bruno vai dizer novamente. A minha vida, a sua vida, a nossa vida ultrapassa os limites desta vida terrena. Nós somos feitos para a eternidade. Aqui neste mundo, nós nascemos, crescemos e vamos morrer. Mas nós somos feitos para o céu. E para lá chegar, a ressurreição acontecerá em nossa vida. Isso é fé. Saciemos nossa fé com a presença de Jesus e a verdade do Evangelho. A primeira leitura deixa isso bem claro. Bem claro. Jesus está vivo no meio de nós. A ressurreição faz parte. E nós temos que proclamar. O ressuscitado está no meio de nós. O sepulcro está vazio. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Esse mesmo Jesus que andava pelos povoados, é muito lindo, muito belo a história salvífica e ver todo o amor de Deus para conosco quando enviou o seu Filho para este mundo. É muito lindo ver os 3 anos de vida pública de Jesus, toda a sua atuação, a proclamação do reino de Deus, a pedagogia que Jesus viveu, a força da evangelização. Foram 3 anos de bênção. E é engraçado, né? Tudo se encaixa. Foram 3 anos, foram 3 dias. O Senhor foi crucificado com 33 anos. 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo a gente tem que estar bem atento. E nós vemos no Evangelho que o Senhor, ele, em contraste com a sociedade machista naquela época, mulheres colaboravam muito, concretamente e com eficácia com a pregação do Evangelho. O Evangelho diz assim: ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Naquele tempo já tinha isso, né? E aqui eu não quero falar de direitos de mulheres, direito de homens. Não, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Nós sabemos o nosso dever, o que cabe a cada um de nós. O que nós não podemos deixar que a nossa vida seja pautada com... como é que eu posso dizer? Para melhor você entender. Nós não podemos estar nos julgamentos, nos achismos. Ah, isso é fulano, isso é cicrano. Não. Isso sou eu e é você. Somos nós. Nós temos uma missão. O Evangelho inicia assim. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. E diz a palavra, os 12 iam com ele. E outras mulheres. Mulheres que tinham sido curadas. E a palavra fala, curadas de maus espíritos e doenças. Para Deus tudo é possível. Em Jesus, a misericórdia do Pai, tudo se faz novo. Mas qual é o fundamental? É a proclamação do reino de Deus. Sabe o que você precisa e o que eu preciso? O que nós precisamos? É trabalhar em nós a pobreza de espírito. E aí não é um espírito pobre, mas é a pobreza de espírito. E o que é essa pobreza de espírito? Entender que tudo é a graça de Deus. São Paulo já dizia, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A nossa missão, homens e mulheres, é proclamar o reino de Deus. A nossa missão, homens e mulheres, é proclamar o ressuscitado. A nossa missão, homens e mulheres, é trazer para o redil os filhos perdidos, as ovelhas perdidas. Essa é a nossa missão. Sermos luz no mundo de trevas, de escuridão. Quem sou eu, quem é você para estar julgando, condenando, falando, mas fulano, olha, vive num pecado
quem sou eu e quem é você. O que cabe a nós é atrairmos. Esses dias eu rezava e em oração me via assim: Senhor, eu quero ser um imã que atrai. Um imã que atrai. Um imã que atrai e que leva. Para que ele cresça e eu diminua. A minha missão é essa. Que ele cresça e eu diminua cada vez mais. Mas lógico, sem hipocrisia. Você vê a mim, eu vejo a você. Nós nos vemos. E é preciso que eu, Padre Bruno, e você, nós possamos enxergar o Cristo que vive em nós. E proclamar esse Cristo para tantas outras pessoas. Proclamando também a nossa verdade. Quando nós trabalhamos em nós a pobreza de espírito, um coração que conhece a graça de Deus. Volto a dizer, não o espírito pobre, mas a pobreza de espírito, esse reconhecimento da graça. Nós vamos entendendo que para Ele tudo, com Ele tudo, sem Ele nada. A nossa missão é proclamar o reino de Deus. Homens e mulheres, crianças, jovens, rapazes, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Nós rezamos isso na oração das laudes. Que nós façamos a nossa parte. Proclamar o ressuscitado, não ficar com disse-me disse, com coisinhas pequenas e anunciar: o reino de Deus está próximo. É isso que eu peço ao Pai, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria.